foi o maior mistério saber se ela mora lá. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Cova meia mulher. Boa noite amigos, boa noite irmãos do programa Nos Caminhos da Umbanda com Mãe Andréia de Oxóssi, Mãe Juliana de Anção. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos filhos de santo. Boa noite, mamãe Selma, sua bênção. Boa noite a todos que estão toda semana ao nosso lado. Bem-vindos novos que estão chegando agora para ouvir o nosso programa. Hoje nós vamos ter assuntos muito interessantes. Já viu que começou pegando fogo, né? Porque a gente já começou com Exu. E o negócio tá quente hoje. Tá quente. Boa noite a todos. A benção mãe Selma de Mulu, a benção minha mãe Carnaulane, a benção especial aos meus filhos de santo, a todos os simpatizantes do nosso Umbanda e aos amigos da tenda umbandista Caboclo Jundiara, não é isso, mãe Juliana? Com certeza. Hoje nós vamos falar, né, mãe Andréia, sobre incorporação na Umbanda. Isso, incorporação na Umbanda. Saravá, Pai Benedito. Vamos ouvir um pontinho de Pai Benedito. Aí, Gabriel. Minha São Benedito, na linha de Zambi, também sabe ler. Minha São Benedito, na linha de Zambi, também sabe ler. Umbanda é bom pra quem sabe ler, né, mãe Juliana? Pois é, e o assunto de hoje é meio que por aí, né, mãe Andréia? Isso. Porque, assim, o que é incorporação na Umbanda? A Umbanda é bom para quem sabe ler, e para isso a gente aprende a incorporar no desenvolvimento, a gente aprende recebendo a doutrina dos guias, a doutrina dos dirigentes, né, mãe Andréia? Isso, e a gente aprende com os mais velhos, com os mais novos também, né? que acabam nos ensinando, sempre trazendo e agregando através de novas experiências. Deixa eu falar uma coisa aqui que é importante, antes que eu esqueça. Vocês querem fazer pergunta? Pode ser qualquer pergunta sobre Umbanda, tá bom? Mas a gente sempre, em especial, pede que seja dentro do tema. Hoje o tema, incorporação na Umbanda. O nosso zap é 99773-7573. E aí, por favor, não mandam... áudio, né? Não. Áudio não, porque senão fica difícil. As mensagens têm que ser por escrito porque senão a gente não consegue ouvir. Que é muito mais fácil, né? Mas eu não sei o que eu vou perguntar. Tem aniversário, vamos colocar também aniversário, né? Fala dos aniversariantes, da sua gira, quando é a próxima gira, seus eventos, os eventos da sua casa. Diz de onde você é, qual é a cidade, de onde você está falando, qual é o seu terreiro. Vai longe. Isso, e qual é o seu terreiro, né, mãe Andréia? Quais são os eventos, gira, você vai ter feijoada, você vai ter bingo, você vai ter festa dos anos 80, igual atendo o bandista Caboclo Jundiara, que no dia 13 de novembro nós estaremos fazendo a festa dos anos 80. Toda a renda para garear fundos para nossa casa. E aí, como tem a casa do Caboclo Jundiara, tem também a casa da Vovó Engrácia, tem a casa do Pena Verde, tem a casa de Pai Ogum, que também vai fazer um bingo, vai fazer qualquer evento. Pode falar aqui na rádio Mirua, no programa Nos Caminhos da Umbanda, que a gente divulga. É só mandar pra gente pelo zap 99773-7573
e a gente vai ter o maior prazer em divulgar o seu terreiro, tá bom? O Gabriel de Oxóssi gostou aí do ponto do Pai Benedito. Hoje ele não chegou atrasado. Porque a semana passada ele não ouviu, né? Ele chegou atrasado. A Eliana também, a nossa secretária. Pedindo a bênção, dizendo que já está ouvindo. E a mãe Ana Lúcia, de Iemanjá, dando boa noite, pedindo a bênção mãe Andréia, a bênção mãe Indrinha, que sou eu. Que mãe Iemanjá lhe abençoe. A Marisa também, da nossa assistência fervorosa, também está lá. Mas, Juliana, então vamos começar como diz a gente brinca, né? Botar fogo no gongá. O que é incorporação? Pois é, mãe Andréia. Assim, esse tema é bem vasto, né? Mas, assim, só para a gente ter uma ideia, a gente sabe que no universo só existe energia. Todos nós somos energia. Tanto nós que estamos aqui encarnados, quanto os nossos amigos que já passaram para um outro plano. A energia pode ser mais densa, mais sutil, e vibra em diversas frequências. De acordo com essas frequências, elas vão se afinizando. O que acontece? A incorporação é a energia de alguma entidade já desencarnada, que está num plano mais sutil que o nosso, que se aproxima e se afiniza com a nossa frequência energética. Isso, na Umbanda são os nossos espíritos de luz, né? Exatamente, que pode ser os nossos Exus, podem ser os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, as nossas crianças ou os orixás. Os nossos falangeiros. Cada qual na nossa frequência, na frequência energética que lhe é afim, né, em que eles se encontram. Claro que a gente sempre diz, o orixá está numa frequência energética muito mais elevada do que nossos caboclos e muito mais elevada do que os nossos Exus, mas todos são espíritos que já deixaram o corpo terreno e passaram anos, séculos evoluindo e mudando sua frequência e com isso ganhando luz, ganhando consciência, ganhando sabedoria para trazer para o nosso plano a ajuda espiritual que nós estamos precisando. E todos nós que trabalhamos com incorporação, no ato, né, da incorporação, é uma coisa tão sutil, é uma energia tão maravilhosa, a incorporação, que a gente parece que está pisando nas nuvens, né? Uma coisa assim, muito, muito gostosa de sentir, a gente sente bem. Então, por isso que as pessoas falam assim, eu amo estar no terreiro, eu amo incorporar. Mas nem tudo é incorporação também dentro de um terreiro de Umbanda. Então, a gente tem que estar sempre aberto para receber outras energias, não só de incorporação. Exatamente. Né? Às vezes, eu até brinco, o vento passou, né? Uhum. Às vezes, aquela entidade, aquele ser, se aproxima da gente, não para incorporar, mas sim para limpar a nossa aura, para nos energizar, nos tranquilizar, nos trazer paz, às vezes para tratar o nosso físico, né, mãe Andréia? Porque às vezes a gente está doente. Isso, e tem uma coisa, né? De falar assim, tô aqui. Exatamente. Tô aqui do seu lado. Nem sempre, quando a gente sente a energia, é porque tem que incorporar. E aí a gente tem que ter um cuidado enorme dentro das casas de Umbanda, né? Porque as pessoas acham assim, eu senti energia, eu tenho que incorporar. Não, nem sempre. O Cambono sente energia, o Ogã sente a energia. Né? Isso aí. Então, nem tudo é incorporação. Né? Tem uma pergunta que chegou aqui, mãe Juliana, se todo médium que incorpora vai desenvolver para um dia ser dar consulta. Nem todos, né? Na Umbanda, no Candomblé é diferente, né, mãe André? Completamente na diferente. Umbanda, o Cambono pode incorporar, até um Ogã pode incorporar, né? Até ele ser feito Ogã,
acontece dele ter incorporação. Até que também tem uma coisa, né, mãe Juliana? É porque ficou muito universalizado, vamos dizer assim, essa coisa de Ogã. Que na Umbanda é o curimbeiro, né? Isso. É o tocador de tambor, o tabaqueiro. Não quer dizer, entendeu? Que como é que eu vou falar? Que a pessoa não pode, não é o Ogã do candomblé. Porque o Ogã do candomblé, ele não pode incorporar, né? São feitas obrigações antes, esse é o mérito do candomblé, não vamos entrar aqui, mas nós estamos falando de Umbanda, né? Aquele que toca o tambor e sente. Nós tínhamos um Ogã na nossa casa, né? Um curimbeiro, que ele sentia. Passava até mal. Ele passava até mal. Ele falava, ai meu Deus. Ele era muito medroso. E aí a gente tinha que conversar com ele. Não é assim, respira. E tudo tem um trabalho, né, mãe Juliana, da gente conversar com o médium. O médium também tem que entender o que está acontecendo. Isso. E por isso nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é importante justamente para que a entidade se afinize com o médium e o médium consiga compreender o que o que ele está sentindo, o que ele está sentindo. Aquilo é para incorporar? Aquela energia, ela está querendo incorporar e trabalhar? Ou ela está simplesmente ali ao lado dela, dizendo, eu estou aqui, eu estou presente? Porque todos nós temos os nossos guias, independente de sermos médium de incorporação ou não. Agora, o que determina se aquela entidade que incorpora em você vai ser um guia de trabalho, um guia de consulta, é a missão desse guia e a sua missão. Então, assim, no início do desenvolvimento, é comum todo mundo incorporar. Mas a gente começa, com o desenrolar do tempo, a perceber que aquela energia vai firmando mais e aquela entidade vai tomando conta daquele médium e aquele médium vai ficando cada vez mais seguro na sua incorporação e em outros fica aquela vibraçãozinha, o guia vem, o guia vai. Bem sutil, aí assim, o guia ficou um pouquinho, daqui a pouco já sobe, daqui a pouco volta e a gente percebe que não firma. Ele não consegue firmar. E às vezes não é nem porque ele não quer ou não consiga, é porque ele não quer, porque não é necessário. Ele está ali só trabalhando o médium para equilibrar o médium, harmonizar e o médium começar a entender qual é a missão dele. Né? Então, às vezes, a gente tem aquele cambono que começa incorpora, mas tem essa incorporação que é meio lá, meio cá, e não firma, e os anos vão passando, o tempo vai passando, e aí um dia a gente olha e fala assim, não, realmente essa pessoa não tem missão de trabalho, de consulta. Isso. Não de trabalho, tá? Porque o cambono trabalha muito, o Ogã trabalha muito, todo mundo trabalha muito dentro da Umbanda. Quando você entra no terreiro, você já está trabalhando. Exatamente. Né? Tem trabalho para todos. Para todos. A gente tem pessoas que têm a missão de estar dentro de um terreiro de Umbanda simplesmente para administrar. Os voluntários, vou dar um exemplo da nossa amiga Eliana, né, da filha da casa. Tá há tantos anos na casa. Nós falamos no último programa, nós não conseguimos sentir como falar, a gente sente a falta da Eliana quando ela não vai por algum motivo, né? A gente não consegue imaginar a secretaria hoje, sem Eliana, que é a nossa secretária. E uma coisa importante, uma pessoa que não faz parte diretamente da corrente espiritual, não incorpora, mas tem obrigações na casa. Isso, né? Tem as obrigações dela. E tem, inclusive, a hierarquia dela dentro da casa, exatamente, né? Porque ela, inclusive, ela faz parte da nossa diretoria, né? E aí, o que acontece? Algumas pessoas, muito rapidamente, o guia firma, risca ponto e já começa a trabalhar.
Outras demoram um pouco mais de tempo e começam a trabalhar. E outras passam anos a fio e não conseguem firmar. E aí essas pessoas às vezes se sentem menosprezadas, né? Exatamente. Ah, mas é porque eu não consigo, não sei, meu guia não firma, por que eu não consigo? Eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí, mas é porque eu interfiro ou não interfiro? E aí a gente vai entrar no assunto do tipo de incorporação que cada um tem. Mas primeiro vamos, né? Antes eu vou passar uns recados. Mãe Rosana, né, do terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, diz que está adorando o programa, tá? Tá dando boa noite, pedindo benção. Sua bênção, minha mãe. Ana Paula, já fazendo pergunta. Existe incorporação inconsciente? Porque tem gente que diz que não se lembra de nada da incorporação. Já vamos falar sobre isso. Já vamos responder isso, Ana Paula. A Marisa. Mãe Andréia, hoje estamos eu, Ricardo e Flavinha. Flavinha de Efon. Olha que bem-vinda, Flavinha. Seja muito bem-vinda. Ouvindo a rádio, Rayane, por que algumas pessoas não incorporam? Outra pergunta. Olha, muito boa, Rayane. Bom, vamos escutar uns pontos e a gente volta respondendo essas perguntas. Com certeza. E olha, hoje o programa vai pegar fogo, vai bombar, né? Vamos nós aqui. Aí, eu Ela é flor de maio, ela é flor de maio. Se a minha mãe é flor de maio, é flor de maio. Se a minha mãe é flor de maio, barato da mamãe no sul, no alto da cachoeira, e ela cantando, esperando para jurar a bandeira, cantando, esperando para jurar a bandeira. Olha o chumbo na gosto, olha o chumbo na gosto, yeah, yeah, olha o chumbo cachoeira, yeah, yeah, olha o chumbo na gosto, yeah, yeah, olha o chumbo cachoeira, yeah, yeah, aí eu sou, ela é flor de maio, ela é flor de maio. Se a minha mãe é flor de maio, é flor de maio. Se a minha mãe é flor de maio, é flor de maio. Aí eu ouvi o barato da mamãe.
tem muita pergunta chegando e a gente vai respondendo aos poucos e tentando seguir uma ordem. Quem está aqui dizendo que está ouvindo, ligadinha na gente, apesar de estar em São Paulo, é sua mãe, Marilane. Boa noite, dona Marilane. Saudades de todos. Dá um beijo na Adriana, na Bruna e no Felipe, né? João também. Fabiana dizendo que está LG ouvindo o programa. Opa! Um beijo para Fabiana, um beijo para Giovana. Giovana que eu conheço há muitos anos, desde pequititinha. Pichichucha, né? Então vamos naquela... A Ana Paula, então. Vamos começar com a pergunta da Ana Paula. Tem outras perguntas que chegaram, mas a gente vai respondendo aos pouquinhos. A pergunta da Ana Paula é: existe incorporação inconsciente? Porque tem gente que diz que não se lembra de nada da incorporação. A senhora responde ou eu respondo? Não, responde. Então, vamos lá. Existe incorporação inconsciente, sim, sendo que ela é cada vez mais rara. Eu sempre coloco no curso que eu dou de mediunidade que a incorporação inconsciente, ela foi muito importante e necessária nos primórdios da Umbanda. Quando as pessoas começaram a incorporar e sem saber, a maioria incorporava em casa, né, e não sabia o que estava acontecendo. E por isso precisava que o médium ficasse inconsciente, totalmente inconsciente, porque não havia nenhum preparo, aquele médium não tinha nenhum preparo, e a Umbanda precisava ser divulgada, precisava se expandir, os guias precisavam mostrar o que é que eles estavam fazendo, o que eles precisavam fazer aqui na Terra, para nos ajudar. Então, assim, tanto que a gente percebe que os primeiros médiuns de Umbanda, pelos relatos históricos que nós temos, são poucos documentos dos primórdios mesmo da Umbanda, que antecedem o termo e a criação do termo Umbanda, né? Antecedem Zélio de Moraes. São pessoas, normalmente até de origem muito humilde, ou mulheres que ficavam em casa, mães de família, e aí começavam a incorporar. Algumas foram tratadas como loucas, muitas, né? Muitas. Foram tratadas como histéricas, isso é histerismo, é loucura. Quando acontecia em homem, era loucura, tá doente, interna, dá choque, faz isso, faz aquilo, enfim. Antigamente, né, há relatos que dentro dos hospícios tinha pessoas com problemas muito sérios né? e que eram espirituais. Exatamente. Né? E aí era muito importante a inconsciência, porque os guias precisavam passar a mensagem e esses médiuns não eram de nenhuma forma preparados para isso. Então era importante que eles ficassem inconscientes para que a mensagem pudesse ser passada corretamente. Com a evolução da Umbanda, com a evolução do planeta, a evolução dos seres humanos mesmo, da nossa energia, né, e a evolução dos médiuns, essa necessidade foi deixando de ser tão importante. E aí começou a aparecer aquela mediunidade consciente ou semiconsciente. Principalmente para a evolução, né, desses espíritos. Dos espíritos e dos médiuns, né? Dos próprios médiuns. O que acontece? Depois de um determinado momento em que a Umbanda foi organizada como religião, Zélio de Moraes chegou, ditou normas, criou doutrina, e aí agregou, né, essas diversas manifestações dos espíritos para a caridade dentro da egrégora da Umbanda. A partir dali ficou mais evidente a necessidade de uma incorporação mais consciente, porque também é uma provação a incorporação, né? O médium precisa ser testado também, ele também está sendo testado, ele também está aprendendo com a incorporação. Então, assim, o guia aprende com a gente aprende com o guia e os dois caminham juntos. Isso.
né? A consciência ou semiconsciência, depende, algumas pessoas ficam totalmente conscientes na hora da incorporação, outras ficam hora sabem o que está acontecendo, hora não sabe, mas seja como for, ela é importante porque às vezes o guia precisa passar uma mensagem e ele, por vir de outro tempo, de outra dimensionamento, outra dimensão, às vezes ele não está muito a par do linguajar e às vezes o consulente não consegue entender, às vezes ele quer falar alguma coisa, mas o guia quer falar alguma coisa, mas ele não sabe a palavra, e aí a gente vai fazer aquilo que a gente chama de uma interferência positiva, né, mãe Andréia? A gente, o médium, estando semiconsciente ou consciente, ele pode auxiliar o guia nessa hora, e quando o guia fica procurando uma palavra, a gente poder dizer para o guia, olha, não, é isso. Então, quando o consulente fala alguma coisa que o guia não entende a que ele está se referindo, a gente poder explicar. Isso é uma das vantagens da incorporação semiconsciente ou consciente. E a outra é o próprio teste kármico, né? A responsabilidade do médium. Onde fica a responsabilidade do médium, que é totalmente inconsciente. Ele é totalmente irresponsável por qualquer coisa que aconteça, né, durante o trabalho. Porque ele não tem de nada. Ele não tem como doutrinar, ele não tem como... Exatamente. Como também não é interferir, doutrinado, porque muitas vezes o guia, quantas vezes, né, o guia puxa nossas orelhas também. Pois é. E aí, exatamente no momento em que a gente está ali consciente, né, daquela incorporação, sentindo aquela energia. E o nosso teste exatamente na honestidade de passar a mensagem como ela tem que ser passada. A Rayane, mãe Juliana, boa noite, Rayane, disse que está ouvindo a rádio com carinho, e ela faz uma pergunta: por que algumas pessoas não incorporam? Pois é, porque não tem a missão de incorporar, né? Não é o tipo de mediunidade. Quando eu dou o curso, novamente eu vou falar do curso, quando eu dou o curso de mediunidade, né, eu falo sobre isso. Não existe só mediunidade de incorporação. Existem vários tipos de mediunidade. E aí, aquela pessoa que não incorpora é porque a mediunidade dela não é para isso. Não é de incorporação. Não é de incorporação. Ela pode ser um médium clareaudiente, um médium vidente, ela pode ser um médium de psicografia. Ou por nenhuma desse tipo de mediunidade, mas um médium que ele está dentro do terreiro para cumprir uma missão, ajudando aquela casa. Pode ser um médium, mas é importante a gente notar que mesmo aquele médium que não incorpora, ele está trabalhando energeticamente, ele está trabalhando. Muito. Por exemplo, por isso que eles têm que, mesmo o médium que não incorpora, ele tem que ter um resguardo. Tem um resguardo, né? Tem um resguardo, tem um desenvolvimento, tomar seus banhos de ter ervas. o preparo antes do trabalho mediúnico, porque ele está ali do lado cambonando. Não estou fazendo nada. É só você que acha que não está fazendo nada. Você está fazendo muita coisa. Por exemplo, eu sempre dou e mãe André também costuma dar sempre esse exemplo. Quando eu estou atendendo, às vezes alguém chega meio carregado, com uma energia braba, não sei o quê, o meu guia sempre chama o cambono para perto dele. Aí chega assim, vem cá, filho, aí pega no cambono, segura o cambono e joga tudo pro cambono. Passou pro cambono. Né? E aí o cambono segura a onda, e aí como o cambono é treinado, doutrinado para não incorporar, ele pode até depois ficar se sentindo um pouco mal, mas aí depois que o guia limpa a gente, termina aquele trabalho, vai lá, pega o cambono e limpa o cambono de novo. E aí fica tudo igual, mas às vezes é necessário. Então, assim, não fica achando que porque você... Outro exemplo é o Ogã. O Ogã está ali tocando, de repente ele tem intuição de tocar um ponto, e é um ponto de descarrego. Isso né? E aí, mas por que o Ogã tocou o ponto de descarrego? Porque sopraram no ouvido dele. Isso, foi o que nós
falamos no programa passado Isso. sobre os cargos. Exatamente. O Gabriel de Oxóssi, nosso filho, pai Oxóssi abençoe, Gabriel, ele faz a seguinte pergunta: quais os riscos para o médium que se deixa incorporar em qualquer lugar, já que no terreiro, além de doutrina, temos proteção e firmeza para garantir o sucesso do desenvolvimento mediúnico, ambos, a entidade e o médium? Fantástica a sua pergunta, Gabriel, como sempre, muito pertinente. Bom, os riscos são enormes. A gente, quando fala e orienta que o médium não deve ficar dando passagem em casa, não deve incorporar em casa, não deve dar consulta em casa, não é. Às vezes a mãe fala assim, mãe André, chata. mãe Juliana, tá vendo? Sabe por que não quer que incorpore em casa? Tá com Porque medo. não pode. Não é isso, Não gente. é isso. Acontece o seguinte, como o Gabriel mesmo colocou, na casa nós temos firmezas que seguram a energia e limpam todo o campo onde está sendo feito o trabalho. Além disso, existe uma egrégora espiritual de luz que cerca aquele terreiro, aquele templo, para evitar a intromissão de entidades sem luz, de zombeteiros, de quizumbeiros. Que não são entidades, né? São espíritos desencarnados e que ainda não conseguiram realmente abandonar o plano terreno, estão aqui, e muitos são aqui, a gente chama de quiumbas, de zombeteiros, querem brincar com a pessoa. Quando você está na sua casa, principalmente o médium em desenvolvimento, não tem como controlar isso. Nós já tivemos vários exemplos de pessoas que permitiram que isso acontecesse e depois passaram muito mal, deram muito trabalho, tiveram prejuízos enormes energéticos, acabaram ficando doentes, né, mãe André? Sempre lembrando que o terreiro tem firmeza, o terreiro tem porteira, o terreiro ele é preparado para receber as entidades e qualquer outro tipo de energia, mesmo que seja uma energia negativa. Os médios do terreiro, como os dirigentes, eles estão preparados para que ocorra essa limpeza, para que seja a doutrina desse espírito. Dentro de casa, não. É a mesma coisa, gente, acender vela. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas por que não pode acender vela? Não, pode acender vela para o santo. Não é bom acender vela para almas. Né? Porque você não sabe qual o tipo de alma que vai Isso, porque na hora que você acende a vela é uma luz. Quantas vezes esses espíritos precisam de luz? É aquela coisa que eu falo, gente, olha, eu brinco muito com meus filhos e na brincadeira tem um ensinamento, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou beber uma cerveja ali naquele pé sujo, né? Porque o pé sujo, a cerveja é mais gostosa, é mais gelada. Aí você tá ali, aquela coisa de na beira da estrada, na porta, no botequim. Você tá ali bebendo, tem aquele espírito, né? Às vezes de uma pessoa que faleceu através do alcoolismo, ou de um Exu sem ser batizado, como falam, sem luz. Um Exu sem luz. E aí, pronto. Um quiumbeiro mesmo, né? Você tá aberto. Um quiumba desses. Pronto, você leva para dentro da sua casa. Olha aí uma família toda desorientada. O que isso que acontece muito. Aí vem aquela história, estão fazendo macumba para mim. Não. E aí você vai trabalhar com guia dentro de casa. Você sabe se realmente é um guia, que é o seu guia? Porque às vezes a gente acha que é o nosso guia e não é. Pois é. E aí? Mas é isso que eu estou falando. O zombeteiro, aquele espírito zombeteiro, aquele espírito, o quiumba, aquele espírito que não tem luz, ele se aproveita da nossa luz, ele se aproveita da nossa energia e ele se alimenta dela. Então o que acontece? Se eu estou em um lugar em que não existe uma segurança, em que eu não tenho uma egrégora espiritual à minha volta, e eu começo a achar, primeiro porque já tem uma coisa de vaidade aí. Se eu estou numa festa, eu estou numa casa, eu estou numa reunião com amigos, e começo a virar com santo, entre aspas, né?
virar com entidades e começa a dar consulta, num ambiente que não é propício, sem nenhum preparo, muitas vezes em meio à bebida, muitas vezes após ter bebido, a maioria das vezes, que é a maioria das vezes. O que é que acontece? Acontece que isso, eu abro a guarda porque existe aí a vaidade do médium. O médium vaidoso acha que é poderoso e que ele tem um guia que pode dar consulta e quer se exibir para os amigos, para os parentes, para quem está lá na festa. Ah, com certeza. Né? Isso tem muito a ver com vaidade. E espiritualidade e vaidade não combinam. Não combina. A Fabiana, nossa filha, também deixou aqui escrito que aconteceu isso com uma pessoa da família dela, né? E acabou de uma forma muito difícil. Muito feia. Né? A Grazi, boa noite, Grazi. Um beijo na Antônia também. Ela pede a benção à mãe André e irmã Juliana e diz assim: qual seria a diferença entre animismo e mistificação? E como o dirigente consegue perceber isso dentro da corrente? Já vamos falar sobre isso. Eu vou falar daqui a pouco, Grazi, sobre isso. Antes eu vou falar da pergunta do Igor, lá da tenda. Igor está perguntando qual a sua opinião sobre o médium em desenvolvimento incorporar na hora dos médiuns prontos. Não é em todas as casas. Na nossa casa, e é por isso que ele está fazendo essa pergunta, existe uma norma, uma regra. Nós temos antes, no início das giras, antes da consulta, um período em que a gente faz o desenvolvimento dos médiuns prontos. Então, a gente toca para Ogum, toca para Caboclo, toca para Preto Velho, toca para de acordo com a intuição da Mãe de Santo, a orientação das entidades que dirigem a casa, a gente toca um pouquinho, e aí é a hora dos médiuns em desenvolvimento soltarem seus guias. Podem virar, é a hora que a gente dá uma olhada na incorporação, observa e tudo. E fora isso, agora com essa melhora na pandemia, a gente está voltando com as giras de desenvolvimento. Então a gente pede, como os médiuns em desenvolvimento têm o seu período para incorporar, a gente pede que na hora de começar a consulta, eles não incorporem. Então, assim, é importante explicar para que vocês possam entender a pergunta do Igor. Acontece que, às vezes, um médium novo incorpora nessa hora, ou seja, fora da hora, né? Na hora que não é para eles incorporarem, eles acabam incorporando. Isso só trabalha o desenrolar do trabalho. E é por isso que a gente pede para que não haja essa incorporação do médio desenvolvimento. O médio desenvolvimento, no momento em que a gente começa a receber os guias, que começam a chegar os guias que vão dar consulta, eles são os cambonos, eles precisam estar atentos, olhando os guias, segurando, parando, acendendo charuto, acendendo cachimbo, né, dando material de trabalho para aqueles guias. E aí também a hora que eles têm a chance de aprender, porque o guia sempre chega, fala alguma coisa, comenta, dá um conselho, né? Então, assim, esse momento é do guia que vai dar consulta. O momento do médium em desenvolvimento é outro. E é preciso que o médium em desenvolvimento aprenda, porque isso faz parte do desenvolvimento dele. Ele aprender a saber a hora certa de incorporar, treina para que não aconteça a tal da incorporação em casa, fora de hora, em qualquer lugar. Isso. É justamente essa a função do desenvolvimento, treinar o médium para a incorporação. Pois é, mãe Juliana. Vamos aproveitar, vamos beber aquela aguinha, né? Porque a garganta fica seca. Tá seca. E vamos ouvir uns pontinhos da nossa Umbanda querida, a nossa Umbanda de fé. Aê, aê, chega
Tagapemba e cachimbo, e vovó vai trabalhar. Quando ia pro Bongá, traga pembe e um cachimbo, e vovó vai trabalhar. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Cova 66, corredor 40, Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Olha a Padilha levantou, quero ver quem aguenta. Olha a Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Olha a Padilha levantou, quero ver quem aguenta. Olha a Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. No portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. No portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. Saiu da cova 66 pra fazer magia, não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. Saiu da cova 66 pra fazer magia, não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. No portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. No portão do cemitério descalça ela tava, uma moça toda de preto dando gargalhada. Saiu da cova 66 pra fazer magia, não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. Saiu da cova 66 pra fazer magia, não me conhece, boa noite, sou Maria Padilha. 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 É isso aí. Eita, Maria Padilha. É essa daí, ó. Cova 66, corredor 40. Bom, mãe Andréia, a Maria Aparecida está falando aqui, está perguntando, ela fez várias... Ela falou assim, olha, eu vou fazer umas perguntinhas bobas, mas eu acho que outras pessoas também têm essa dúvida. Para que serve charuto e fundo preto velho? Por que eles fumam? Bom, eles fumam
não é nem pelo ato de fumar, do vício da nicotina, nada disso. É porque eles precisam da fumaça, porque a fumaça, tanto do charuto, como do cachimbo, como do próprio cigarro, do Exu, ele serve como fosse um defumador. Ele trabalha com limpando o médium, limpando as energias negativas desse corpo do médium, que na hora está ali dando uma consulta, né, tendo uma consulta com essa entidade, ele serve para vibrar positivamente. Com certeza. Entendeu? Não é nada assim, por que vai fumar? Também nós temos que ter um cuidado muito grande com o corpo do médium. Isso aí. Então não é porque ele fuma que eu vou deixar ele fumar 3, 4 carteiras de cigarro. Não pode, né? A gente sabe a mesma coisa da bebida, a mesma né? coisa da bebida. Então, tudo tem um limite, tudo tem que ser com doutrina, tudo tem que ter suas regras, porque é o corpo do médium que tem essa absorção, né? Ela pergunta também qual a importância do resguardo para um médium. Foi o que a gente já falou, né, mãe André? É importantíssimo o resguardo. Né? Quando você faz o resguardo, você se prepara para o trabalho mediúnico. E ela pergunta por que não devemos cantar pontos em casa. Isso depende de cada casa, tá? Essa é uma doutrina que na nossa casa não tem. Nós nunca proibimos filho de santo a cantar. Agora, sempre lembrando que determinados pontos que você vai cantar, você pode atrair uma energia que não seja muito boa para dentro da sua casa. Toda vez que fala em cantar pontos dentro de casa, eu lembro quando eu era criança, ela vai se lá, se vão muito. O Martinho da Vila, ele fez um pupurri de Umbanda, né? Aí eu botava aquele LP, né, um vinil, a minha tia, que era evangélica, saía de lá, tira isso daí, menina, tira isso daí. E ela tinha medo que a gente pegasse santo dentro de casa, eu não entendia por quê, né? E aí vem a pergunta da Maria Aparecida, que é importantíssima. Às vezes a pessoa começa a botar ponto, e aí a parte emocional também da pessoa acha que vai incorporar. E aí atrai, como a Juliana falou, esses quiumbas, essas energias negativas. A Paula, nossa filha, está perguntando por que a incorporação de um mesmo guia pode ser diferente de uma gira para outra. Às vezes a gente sente ele mais pesado, às vezes mais leve. Isso depende da energia da guia também, da gira também, né, mãe Andréia? Vai depender muito, porque às vezes, vamos supor, uma gira de preto velho. Uma gira de preto velho sempre vem carregando almas, carregando espíritos que precisam de prece. E às vezes a gente sente mesmo. E aí há a necessidade do guia vir mais pesado, mais forte. Isso. Às vezes o guia também vem acompanhado de outras energias para desenvolver um trabalho. Então, assim, realmente existe essa diferença de uma incorporação para outra. A Marisa está perguntando qual a boa postura da assistência na hora de uma incorporação. Ela está se referindo ao assistente, se ele deve segurar ou permitir a incorporação, né? Ela está falando no que se refere ao respeito à casa, aos filhos e à espiritualidade. Olha, Marisa, a minha postura como assistente, quando eu era assistente, quando eu sentia a vibração, era segurar ao máximo. Mas existem momentos em que não dá para segurar. A casa tem sempre alguém preparado para orientar e doutrinar aquele assistente e ajudar naquele momento, tá bom? Então, não se preocupa com isso não. Eu sei por que você está perguntando, não se preocupa não, tá bom? Tem sempre alguém que vai poder te orientar. Isso, com certeza. Gabriel está pedindo Malandro Miguel. Depois a gente ponto passa, do Malandro Gabriel. Miguel. A Rayane, isso daqui é a Rayane. Já respondemos. Acho que ela está pedindo para tocar aquele
Ponto de Iemanjá, eu escrevi um pedido na areia. Tá? Nós vamos procurar aqui, se tiver a gente bota, tá, Rayane? Vamos responder a pergunta da Grazi? A Grazi falando sobre... Ah, tá. Então, peraí, vamos lá. Grazi. A Grazi está perguntando a diferença entre animismo e mistificação. E como o dirigente consegue perceber isso dentro da corrente. Bom, eu acho que a gente só consegue perceber através da própria orientação espiritual, né? E também da experiência que a gente tem. Por mais que uma entidade mistificadora ache que é muito esperta e que consegue enganar, sempre existem pistas que a experiência, a maturidade de um dirigente conseguem captar, entendeu? Às vezes uma pessoa leiga não vai perceber, mas a gente consegue. Agora, animismo e mistificação, o animismo eu sempre digo que é um tipo de interferência, mas que nem sempre é negativa, né? Como eu dei o exemplo de um guia estar procurando uma palavra e não saber qual é a palavra, ou não está conseguindo se explicar para um consulente, e a gente, médium, faz uma interferência para dizer para o guia uma forma melhor dele comunicar aquela mensagem. Isso é um tipo de animismo, eu estou interferindo na incorporação. Mas é mais positivo. Exatamente. Agora, a mistificação é a mais perigosa, né? Existe um animismo também, que é a interferência. Quando eu quero falar, eu estou incorporada, mas aí vem aquela Dona Maria lá que eu não gosto, e aí eu aproveito para falar alguma besteira para ela usando o guia. Isso é um animismo, mas uma interferência vista pelo lado negativo. E isso é perigosíssimo. Exatamente, né? Porque quando a gente começa a errar com guia, e quando a gente começa a errar com guia, o guia começa ele vai tentar corrigir, se insistir, ele vai se afastando. Com certeza. Né? A mistificação é muito pior. A mistificação não há incorporação de uma entidade de luz. Ou o médium fingindo que está incorporado, com o objetivo de conseguir algo em troca, ou de aparecer, ou de conseguir alguma vantagem pecuniária, ou alguma vantagem, infelizmente, como a gente viu agora há pouco tempo, sexual, né? A gente tem aí a história daquele senhor que usava o trabalho mediúnico dele para conseguir favores sexuais, né? E aí é uma mistificação. E até mesmo materiais, né? Exatamente. Aí é uma mistificação do médium. É um médium, né, que finge estar incorporado para obter alguma vantagem, mesmo que seja uma vantagem emocional, né? Eu finjo que recebi minha pombagira para dar em cima do cara que eu tô afim. Opa! Né? É uma vantagem emocional, ela não vai conseguir outra vantagem, mas tá errado. Ou também, né? Às vezes, tem um fingimento de um guia, porque tem uma pessoa lá na assistência, um parente... E quer dar o recado, ou quer aparecer... Tô mostrando alguma coisa. Mistificações, existem vários... E nós temos uma outra mistificação, que é de entidades, que foi que eu falei, de quiumbas, de zombeteiros, que se passam por entidades, né, de luz, incorporam no médium. O médium realmente está incorporado, muitas vezes de boa fé, mas esse médium, com certeza, ele baixou a guarda dele, ele baixou a frequência energética dele, ou porque ele não fez um devido preparo, não teve um resguardo eficiente como deveria, ele desrespeitou alguma das normas de resguardo. Algo ele fez que comprometeu a integridade mediúnica dele. E aí ele abriu o campo energético dele para uma entidade sem luz, que vai fingir, vai se fazer passar por um guia dele, pelo guia dele, por um guia de luz, por um Exu, e vai fazer a zona dentro do terreiro, ou dentro da casa dele, entendeu?
muitos chegam dentro do terreiro e aí procuram criar demanda dentro do terreiro, fazem intriga e são, na verdade, entidades mistificadoras, tá? Essa é a diferença do animismo para mistificação, viu, Grazi? A Raquel, né, tá falando que tá aprendendo muito com a gente, quer saber se ela é médium de incorporação. Não sei. Para saber, você teria que entrar num terreiro, não sei se você frequenta algum terreiro, e passar pelas entidades, ver se realmente você tem necessidade de botar roupa, porque nem todo mundo precisa, nem todo mundo tem a disposição, precisa ou tem a vontade de assumir isso, né? E aí sim, a entidade com quem você falar vai te orientar e vai dizer se você tem que botar roupa ou não. E com o tempo lá dentro você vai descobrir se você é um médium de incorporação, se você é um médium para cambonar. E aí lá dentro é que você vai perceber e as pessoas responsáveis pelo seu desenvolvimento é que vão olhar para ver qual é o seu tipo de mediunidade, tá bom, Raquel? Um beijo, muito feliz de você estar aqui com a gente. Marisa já foi, mãe Andréia, tem aqui Cleverson. Boa noite, mãe, benção. Cleverson, nosso filho. Quando o médium deixa a pessoa passar na frente do guia, o que isso pode ocorrer com a pessoa? Não, acho que está errada a pergunta. Quando o próprio médium passa à frente do guia, né? Toma a frente. Ele está errado porque ele... o que pode acontecer? Quando ele toma a frente do guia e ele cria essa interferência anímica na incorporação dele... o guia, no início, o médio desenvolvimento, isso acontece muito, vocês não têm que se preocupar. Isso é normal. Isso aí a gente vai afinando. Eu sempre falo que, assim, o guia e o médium, eles aprendem a encaixar as engrenagens. Para isso que serve o desenvolvimento. Em alguns momentos, a engrenagem encaixa, em outros não encaixa muito bem. E aí, quando não encaixa muito bem... às vezes o médium toma a frente do guia, acha que é o guia que está falando e é ele que está falando, mas isso faz parte do desenvolvimento. Agora, quando ele insiste nesse erro, é o que a gente falou, o guia vai ensinar, e vai chegar uma hora que ele vai abandonar aquele médium. E aí o médium vai ficar, ou vai virar um mistificador, ou vai ficar... perdido, enfim, não é uma coisa muito boa. Ele não vai ter essa compreensão. Douglas, né? Tá pedindo aqui, tá perguntando se os guias sabem o momento certo para incorporar, como entender quando o médium está forçando a incorporação e acaba causando animismo ou mistificação. Pois né? O guia sabe o momento certo, mas é importante que o médium esteja concentrado para que essa incorporação aconteça. Então, assim, forçar, o ato de forçar já é um animismo, quiçá uma mistificação, né? Às vezes sequer o guia está ali perto e a pessoa força, entre aspas, essa incorporação e, na verdade, é uma questão do subconsciente dela, ela acha que está com guia, mas não está. E é um tipo de mistificação. Isso tudo dentro do desenvolvimento, isso é visto, que a gente vai apertando, vai aparando as arestas, vai orientando, vai conversando e vai modelando aquele futuro médium de consulta, ou aquele futuro cambono, aquele futuro ogã. Mãe Juliana, eu vou passar para vocês agora, hoje eu vendo os pontos para serem tocados aqui no nosso programa, nos Caminhos da Umbanda, eu sempre copio, sempre fico ouvindo os pontos, né, que vão ser tocados no nosso programa daquela noite, e hoje eu ouvi uma música, não é um ponto cantado, tá? É uma música que caiu
na nossa, aqui no grupo de pontos da rádio, né, na programação, e eu fiquei surpresa com a beleza da letra. E aí eu vou falar para vocês aquela coisa, mas isso daí não é ponto cantado, isso é um rap, né? Isso não tem nada a ver com banda. Tem sim, gente. Eu vou colocar para vocês, ouçam com carinho a letra dessa música, tá? Eu vou procurar o nome do cantor, porque caiu realmente de paraquedas. Não tem nem nome, não. Tem só alguns números. Isso deve ser coisa da espiritualidade, né, mas Juliana, quer ver se cai aqui não é uma interferência positiva. E eu vou colocar para vocês aqui. Ouçam, por favor, a letra. Olha que maravilha a letra desse rap que eu vou colocar agora para vocês. E cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Um homem na estrada apareceu pra mim, tava caída a minha vida. Ali tava no fim, sem direção, sem opção, na contramão da vida. Um passo que eu desse vão cair, era sem despedida. Me disse, tô do seu lado, vim fazer você crescer. Criador que me mandou, basta você obedecer. Vamos brindar a sua vitória, filho, pode escrever. Momento é agora, só depende de você. Vai, levanta e seja firme, filho, pois chegou sua hora. Não pode baixar a cabeça e nem desistir agora. Sabia tudo da minha vida, eu nem acreditei, abriu minha mente, protegeu meu corpo. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Hoje um novo homem renasce da lama, hoje busco meu futuro, minha missão é que me chama, me tornei campeão, derrubando a frustração, levando bailes da vida. E depois de meu caminho, um grande guardião, obrigado meu padrinho por toda a proteção. Madrinha Maria Padilha me mostrou a verdade, me deu visão das coisas fáceis. Que são os verdadeiros, quem sempre se importou, quem sempre por mim orou e quem sempre só criticou. A tentação tirou meu foco, minha fé, quem me salvou. A mente pesa que de sobra na vida. No passado da vida, o futuro ensina, a proteção vem de cima, meus padrinhos me cativa. Padilha beleza, proteja a minha vida, livrar meu corpo e minha mente da tendência suicida. Minha mãe é mais linda, educação foi doída, sempre me aconselhando das maldades da vida. Orando a Deus em busca de salvação, fui à luta e me tornei um grande campeão. Batalhei e esperei para alcançar o meu momento. Deus mandou um protetor que aliviou meu sofrimento, que me orientou e protegeu a minha vida. Eterna gratidão, salve seu Zé Pilintra. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Tá sozinho, perdido, precisando de incentivo, mostra a direção da luz. Deus disse, vai lá Zé e cuida desse filho, conta as verdades pra ele, coloca ele no caminho. Olha lá, Pai Benedito. Mãe Juliana, não é de arrepiar? Arrepiou e arrepiou todo mundo aqui, que tá todo mundo emocionado, né? Muito lindo, muito lindo. Tem uma amiga nossa aqui que tá falando que a filha sempre ouve esse rap.
Quem souber o autor, o rapper, né, que fez essa música, passa pra gente. Pô, muito legal até a gente tentar entrar em contato com ele, né, fazer uma entrevista, né, mãe André? Porque assim, caiu de paraquedas, não vou dizer de paraquedas, lindo, não. Tinha que cair, né? lindo, eu adorei. A Carol, nossa filha, a nossa caçulinha, tá fazendo uma pergunta aqui. Um espírito sem luz pode se passar por caboclo ou preto velho ou por qualquer outra entidade? Opa, boa pergunta. Pode, foi o que eu falei do mistificador, né, que não é o médium, mas o mistificador, o quiumba, o zombeteiro, né, ele pode se passar assim. Um médium com problemas pessoais pode dar boas consultas? Isso interfere na energia? Depende. Problema pessoal todos nós temos, Carol. Só que o médium, ele tem que saber entrar, eu sempre digo, entrar no terreiro, deixar o problema do lado de fora, se concentrar para dar o melhor de si para aquela gira, naquele momento, para os seus guias poderem trabalhar e fazerem o melhor pelos consulentes, tá? Como funciona a doutrina dos guias em pessoas recentes na corrente? Ela tá, né? Latente. Ela é novinha, tá chegando agora e tá cheia de dúvidas, com certeza. Isso é muito natural, viu, Carol? As suas dúvidas são muito pertinentes. O guia, aos pouquinhos, ele vai se afinizando com você vai se afinizando com ele, os guias vão chegando. Tem sempre aquele guia, no nosso caso, lá em casa, é o seu Tupinambá, que vai te orientar e é a esse guia que você deve se reportar toda vez que você tiver uma dúvida, né? Nunca tenha medo de perguntar, mas pergunte para as pessoas certas. Pergunte para seu Tupinambá, pergunte para a mãe Andréia, pergunte para mim, para a mãe Ana, né? Ou para os seus irmãos mais velhos que já têm obrigação, têm mais tempo, como o Gabriel. Enfim, pergunte para as pessoas que vão realmente poder te ajudar, tá ok? A Edna, de Xangô, diz o seguinte, ela fala assim, então a importância de ter um médio de transporte também, dentro, né? Do terreiro, a importância é muito grande. Bom, tem outras pessoas aqui, mãe Andréia. A Grazi diz que achou a música, eu acho que ela está se referindo a esse rap, né? Depois a gente vai ver, Grazi. Gabriel está emocionado, né? E tá cheio de pergunta aqui, meu Deus. Quais os riscos para o médico se deixa incorporar em qualquer lugar? Não, isso já foi. Assim como médiuns rebeldes, temos espíritos também. Sendo assim, os dirigentes podem chegar ao extremo de suspender o guia logo no desenvolvimento e outro guia mais receptivo à doutrina possa assumir na mesma falange. Olha só, o Gabriel. Suspender logo o desenvolvimento é meio complicado. A gente vai tentar. A gente está ensinando, né? A doutrina. A gente vai tentar o médium ao máximo corrigir as entidades. E a gente tem que lembrar o seguinte: no desenvolvimento, o guia está sendo desenvolvido pelos guias da corrente. Né? Espiritualmente, a nossa egrégora está ali trabalhando em cima daquele guia, então a gente vai dar mais atenção ao médium do que ao guia propriamente dito, mas é claro que a gente vai doutrinando de acordo com as normas da casa. A Marisa está perguntando, existe diferença entre a incorporação na Umbanda e no Candomblé, na forma de se expressar e movimentar? Bom, uma boa pergunta. Quando se fala em orixá, tá? Com certeza, o orixá no candomblé, a Flavinha que está do lado da Marisa, que é de Efon, vai entender o que eu a minha resposta. No candomblé, você tem o culto ao orixá. Na Umbanda, o culto é às entidades. Mas na Umbanda também tem os orixás. Sim, tem os orixás, tem os falangeiros dos orixás, tá bom? A diferença se na Umbanda nós temos entidades, em algumas casas de candomblé
também tem as entidades. Tem Preto Velho, geralmente uma casa de Angola cultua muito o Preto Velho, tem o Caboclo, tem o Exu, né? o Malandro, a Pombagira. Não tem nenhum problema de cultuar essas entidades. Agora, a maneira de cultuar que difere. A Umbanda, dependendo da doutrina, cultua de uma maneira. Vou dar um exemplo. Na nossa casa, na tenda Umbandista Caboclo Jundiara, os pontos cantados de Exu dentro da nossa casa não faz nenhuma menção a demônio, diabo, Lúcifer, maldade, vai matar, entendeu? Coisa negativa. Por exemplo, nós colocamos um ponto que foi a Cova 66, Corredor 40. Isso é uma localização dentro da Calunga Pequena, que é o cemitério. Isso não tem nenhum problema. Esse ponto, em nenhum momento, ele foi colocado que eu vou jogar o seu nome na catacumba, porque eu vou matar, porque eu vou alejar. Não. Entendeu? Agora, isso vai de casa para casa. As entidades são cultuadas de forma diferente em casas diferentes. E aí, independente da religião. Independente se candomblé ou umbanda. Ou se for umbanda, né? Deixa eu ver aqui, Ana Lúcia de Iemanjá, todo mundo aí vibrando com a música de Zé. Com o rap, mas realmente o rap é maravilhoso. Muito bom. Sim. Inclusive a gente já recebeu vídeo aqui, estão mandando vídeo da música, dizem que é maravilhoso. Gente, é só clicar lá, tá? O nosso zap, 99773-7573. É isso aí, gente. Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então vamos fazer as perguntas. Bom, mas Juliana, às vezes a pessoa diz assim, quando é que eu tenho que incorporar, né? A senhora já falou. A pessoa é através da vibração ou eu tenho que incorporar quando canta o ponto para aquela entidade? Inclusive isso vem de encontro a uma pessoa aqui, que eu agora não me lembro quem é, que perguntou se bater palma e cantar, né, ajuda na incorporação. Com certeza, tá? Com certeza. A gente incorpora na medida em que nós estamos preparados e abertos para receber a entidade. Aí o que é esse preparo? Esse preparo vai começar antes da gira, né? Já 24 horas, 72 horas, como eu falei da semana passada. Do resguardo. O resguardo que você vai fazer, alimentação que não deve ser muito pesada, não beber, né? A bebida alcoólica abre as nossas energias para energias que se afinizam com esse tipo, né? Com cachaça, com a cerveja, com qualquer tipo de álcool, né? A gente sabe que tem aí muitos espíritos, irmãozinhos que desencarnaram na rua por bebedeira, overdose. Então, assim, eu não usar drogas, eu não usar álcool. Usar drogas a gente não deve usar nunca, né? O álcool é uma droga lícita, mas, assim, o exagero é prejudicial à nossa integridade mediúnica. E fazer o uso do álcool nas 24 ou 72 horas antes da incorporação, do trabalho mediúnico, é extremamente prejudicial, tá? Não tomar um banho de erva para se limpar, para manter sua aura limpa, não se concentrar, né? O que é se concentrar? Focar o seu pensamento no bem, ou fazer uma oração na hora que a gira está começando, ao invés de ficar preocupada, pensando na conta que tem para pagar, na raiva que está da vizinha, porque a vizinha falou não sei o quê. Focado apenas no trabalho. Uma coisa importante. Ai, meu Deus, hoje está um sol, eu podia estar na praia. Pois é, né? Não desejar estar em outro lugar. Se você não tiver afim de estar dentro do terreiro, não vai pro terreiro, é melhor.
né? Eu sempre coloco isso. Conversa com a mãe de santo, mas hoje eu não tô bem. Eu não tô legal para ir. Mas não tô legal por quê? Porque também é isso, né, gente? Não tô legal hoje porque eu tô com preguiça. Porque eu tô com preguiça, porque eu quero ir pra praia. É porque tem um churrasco aqui do vizinho, me chamou, o cheiro está maravilhoso da fumaça. Gente, responsabilidade. Por isso que eu falo, colocar roupa não é só o ato de botar uma roupa branca, né? E entrar dentro da corrente e ficar rodando, isso né? Aí. Então, assim, estar ali de coração aberto, estar ali com amor, estar dentro do terreiro desde cedo, sempre que possível, porque quando a gente está lá dentro, a gente já vai começando a se preparar para a incorporação. Então, assim, tudo isso ajuda na mediunidade, na hora da incorporação. E como agora eu vi aqui, foi a Flávia que pediu que perguntou isso, se tocar, bater palma e cantar ajuda muito. Quando eu bato palma e canto, primeiro que a coordenação já é difícil, né? Então, tem algumas pessoas que se atrapalham todas para dançar, bater palma e cantar. Então, o que acontece? Exige que a minha mente fique focada naquilo. Para que eu consiga bater palma e cantar, eu tenho que estar focado ali. A mente humana, ela é unifocal. Eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou focando em bater palma e cantar, eu não estou pensando na briga que eu tive com o marido ontem, tá? Então, nesse momento, a minha energia toda está voltada para o que eu estou fazendo naquele momento. Aqui, agora, eu estou aqui batendo palma, cantando, pedindo aos guias que venham trabalhar. Isso ajuda muito, Flávia, muito mesmo. E a Flávia disse também que ela está ouvindo com a Áurea, com a Wanda, com o Flavinho, tá todo mundo ouvindo o programa. É isso aí, gente. O programa é Nos Caminhos da Umbanda, aqui na Rádio Mirua, a rádio do povo de Axé. E continue fazendo suas perguntas através do zap 99773-7573. A Juliana tá bombando, Eliana, quando é que um guia sabe que está na hora de riscar ponto? Se em vez de riscar ponto, ele pode cantar o ponto. É válido? Não. Guia... Isso vai depender também da doutrina da casa. Mas a princípio, na nossa casa, como a gente sempre diz, cada casa é uma casa, mas a gente aqui está falando da nossa doutrina. Uhum. O guia, ele sabe quando ele sente que o médium está preparado e submisso à energia dele, não vai interferir, não vai atrapalhar o trabalho dele. E aí ele pede para riscar o ponto, vai dar um nome, vai dar um ponto cantado, né? Agora, só dar o ponto cantado dentro da nossa casa, dentro do nosso ritual, não é válido. Ele precisa riscar o ponto, porque riscar o ponto é a assinatura dele, né? Ali é que nós vamos ver se os elementos com os quais ele trabalha batem com a energia que ele diz ter, que é o nome dele, né? O nome dele tem que bater com os elementos que ele apresenta no ponto. E o ponto cantado é vamos dizer, um plus, né, mãe Andréia? É um ponto a mais. Mas o que faz com que a gente veja se realmente o guia está preparado e o médium, né, estão preparados para trabalhar o ponto riscado. Mas Juliano, Renato de Duque de Caxias está perguntando aqui onde é que fica a tenda do Caboclo Jundiara. A tenda umbandista Caboclo Jundiara, Renato, fica na Ilha do Governador, na rua Vicente Ponte, 41, no bairro Jardim Carioca. Para saber localização, o nosso calendário, você pode ligar ou passar um zap 99773-7573. Inclusive, no próximo sábado, teremos a camarinha de Sônia de Omulu, a saída de Oxum, né? É a segunda camarinha dela. É a camarinha de 3 anos.
da isso aí. Sônia de Oxum. Vai começar às 18 horas, né, mãe Isso, Andréia? Quem nunca viu uma camarinha... Quem quiser ver, quem vocês quiser, estão convidados. Estão convidados. Lembrando uma coisa, gente, que a nossa casa, nós temos doutrina, uma doutrina da nossa casa. Isso não quer dizer que uma outra casa de Umbanda, porque não faz camarinha, não é uma casa... Não é uma casa de Umbanda. Não é uma casa de Umbanda, tá bom? Umbanda tem vários caminhos. Vários caminhos, né? Isso é muito importante. Tá, Carol fazendo outra pergunta. Quais fatores são positivos para um bom desenvolvimento mediúnico e quais os negativos em uma incorporação? A senhora responde? Olha, negativo nós já colocamos. O né? médium, negativo a rebeldia do médium. A falta do resguardo. O médium não respeitar a doutrina da casa. Não sei, as regras da casa, né? Seja ela quais forem. Manter pensamentos negativos durante a sessão. Não respeitar os mais velhos dentro da casa, dentro da hierarquia. Guardar raiva. Isso. Ficar com raiva, com picuinha com o irmão de santo. Uma outra coisa, gente. Quando vocês passarem pela porta de um terreiro, seja ele qual for o terreiro, deixa a fofoquinha lá fora. A fofoca é um fator... Olha, acho que é ultra negativo dentro de uma casa. Não vá para dentro de uma casa para fazer fofoca de um irmão, sabe? Você tá ali para louvar o sagrado. Você tá ali para focar nas entidades e fazer uma caridade de Umbanda. Eu sempre falo que a gente não entra na Umbanda pelo outro, pelos outros, né? Isso. A gente entra na Umbanda pelo orixá, pelas entidades. Então, se eu estou ali para louvar o sagrado, eu não tenho que me preocupar se o meu irmão tá assim, tá assado, se faz cara, se faz boca, se ele entrou azedo, se ele tá simpático hoje, se ele tá antipático. Isso daí não vem ao caso. Isso. Né? Temos mais perguntas? E fator positivo é um bom preparo. Isso. E a concentração e a obediência. Gente, qualquer dúvida, pergunte ao mais velho. Vai a mãe de santo, a mãe pequena, a mãe criadeira. Sempre o mais velho, não da idade, mas o mais velho da casa. Porque o mais velho da casa, ele já passou por várias situações, ele já conhece a doutrina de cor, de frente para trás, de trás para frente. Então, isso é importante, né, mãe Juliana? Tá, a Edna disse que está adorando o programa. Oi, Edna, beijos. Beijos. Xangô lhe abençoe. Por enquanto não tem ninguém fazendo pergunta, tem gente digitando aqui. Enquanto eles digitam, vamos ouvir mais um ponto, mãe? Vamos ouvir um ponto aqui de caboclo, mãe. Ah, muito bom. O que caboclo? Salve meu pai Oxóssi! Salve os caboclos! Salve toda a falange de caboclo e caboclo! Salve meu pai Oxóssi! Olha meu pai Oxóssi é rei das matas, rei de Quito, rei da caça. Meu pai Oxóssi é caçador, é São Sebastião, é pai, é padroeiro, é protetor. É São Sebastião, é pai, é padroeiro, é protetor. Meu pai Oxóssi é rei das matas, rei de Quito, rei da caça. Meu pai Oxóssi é caçador, é São Sebastião, é pai, é padroeiro, é protetor. É São Sebastião, é pai, é padroeiro, é protetor. É o verde da mata, é o arco, é a flecha, é a corte de Oné. É o encanto, é a magia do poder do seu axé, que se espalha pelos templos, nos terreiros de Umbanda. A nossa de Candomblé sempre ajuda e levanta todo aquele que tem fé. É 7 lagoas, 7 estrelas, é rompe mais do que o que? O que? Caboclo velho, é seu arrancador que é girassol, é flecheiro, é seu ventania, é seu boiadeiro. É 7 lagoas, 7 estrelas, é rompe mais do que o que? O que? Caboclo velho, é seu arrancador que é girassol, é flecheiro, é seu ventania, é seu boiadeiro, mas também é caboclo
Salve seu Pena Dourada! Pena Dourada, um grande caboclo, né? Aliás, todos eles. A Ana Paula Mãe André está perguntando se quando um médium passa na frente do guia para falar algo em benefício próprio, o guia pode fazer algo para que não aconteça. Ana Paula, eu acho assim, poder talvez ele até possa, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E faz parte das provações do médium, né, de incorporação, aprender a ser íntegro, né, durante os trabalhos de consulta, a não usar a entidade em benefício próprio. Então, quando ele faz, mesmo que o guia possa interferir, ele não interfere, porque ele deixa que o médium escolha o caminho que ele quer seguir. E aí é o que eu falei, ele vai falar, ele pode até orientar, mas se a pessoa insiste no erro, uma outra vez pode acontecer de você errar, todos nós, ninguém é livre de erro, né? Todos nós podemos errar, mas quando nós insistimos no erro, porque a gente sabe quando a gente fez, né? Se a gente insiste no erro, aí o guia vai se afastando gradativamente, de acordo com a persistência no erro, ele acaba se afastando definitivamente. Eu conheço alguns médicos que perderam os guias por causa disso. E é muito triste, né? Mãe Juliana, a Jo está pedindo a bênção, dando boa noite. Ela gostaria de escutar um ponto da Jurema da Praia de Seu Tupi. Jo, vou botar aqui na programação. Se nós não tocarmos hoje, com certeza na próxima quarta-feira nós iremos tocar, tá bom? A incorporação hoje em dia não é 100% inconsciente. Quando o médium incorpora, o que acontece com ele? O que ele sente? É uma pergunta da Carol. 100% inconsciente nós não somos, raramente, né? Não tem, né? Poucos são, como eu expliquei já no início, poucas pessoas são totalmente inconscientes. A Marisa tá dizendo que o ponto é lindíssimo, que acabou de ser tocado. A Viviane veio falar que ela nunca tinha escutado um ponto do seu Pena Dourada e que ela ficou emocionada. Tem sim. Viviane trabalha, nossa filha trabalha com seu Pena Dourada na cura. Isso. Né? E ela disse que nunca tinha escutado esse ponto, que achou lindo. Como era mesmo que eu estava respondendo, mãe Andréia? Que a Carol, não é isso? A Carol. Ela está perguntando se o médium, quando incorpora, o que acontece com ele? O que acontece? O que ele sente? Normalmente a gente assiste como um assistente mesmo, né? Depois que você já tem tempo com seu guia, você passa a assistir a consulta, ao que o guia está fazendo. E fica ali do lado, né, o quietinha, né, esperando que ele desincorpore, ou se ele precisar da sua ajuda, aí ele vai te dar um sinal. O que acontece mesmo que você esteja vendo tudo, quando o guia sobe, uma boa parte de todo o trabalho que ele fez e das coisas que ele falou vai embora. A gente acaba esquecendo mesmo, tá? Não é essa coisa como a Ana Paula tinha falado, eu não lembro de nada. Eu lembro de algumas coisas, eu lembro de algumas passagens. Algumas coisas o guia deixa de propósito, porque ele sabe que vai precisar. Ou então que ele vai precisar que o médium lembre para fazer alguma coisa que ele quer que o médium faça. Outras vezes a gente esquece mesmo, não tem como, não lembra. Se alguém não vier falar, a gente não vai lembrar. E outras vezes você esquece e quando alguém comenta com você, aquilo volta à sua memória. É como se ficasse tudo guardado numa caixinha e aí às vezes a pessoa comenta, aquela caixinha abre e sai aquela imagem. A necessidade, né, para que
que volta à tona por alguma necessidade. Por alguma necessidade, para o médium também. Né? Às vezes precisa explicar alguma coisa para o consulente fala, seu guia pediu para eu tomar um banho, mas eu não sei qual é a erva. Às vezes volta isso para a gente entende o porquê que ele pediu para fazer aquele banho e aí a gente pode como deve ser orientar. Feito. E às vezes não lembra mesmo, por exemplo, já houve casos de pessoas falarem com a minha Padilha, por exemplo, e depois ela passar algum trabalho e depois a pessoa voltar, sua Padilha pediu e vir me perguntar o que era para fazer. Não sei. Não sabe. Não sinto muito. Não é não é nada que acrescente ao médium, às vezes. Exatamente. Né? Às vezes é um problema ali da entidade com a pessoa. A entidade passou aquela orientação, a pessoa segue, guarda, ou escreve, anota e segue. Agora, às vezes, chegar e pedir para o médium para explicar o que foi que a entidade falou depois que aconteceu, às vezes, na maioria das vezes, eu não consigo explicar. Porque eu não sei, a não ser quando o Cambono estava próximo e escutou, e aí o Cambono chega, não, mas eu ouvi, é para fazer assim, é para fazer assado. Mas o Cambono também só vai falar isso se for alguma coisa de orientação. De orientação. Nem tudo o Cambono... Mesmo que ele lembre, ele não vai falar. Isso. Lembra que nós chegamos a falar isso em algum dos programas? Sobre a função do Cambono. Isso, né? Porque nem sempre... A questão da honestidade do Cambono. Isso. Bom, gente, o nosso programa é Nos Caminhos da Umbanda, com mãe André de Oxóssi, mãe Juliana de Ansan. E o nosso telefone zap é 997737573. Faça perguntas sobre Umbanda, né? Claro. Eventos da sua casa, aniversário do pai de santo, do irmão de santo, do Ogã, da vizinha que também está ouvindo o programa. O programa na internet, ela tem essa facilidade, né? Ela vai para o mundo inteiro com todas com a facilidade, né? Essa interferência. A internet só não pode cair. Mas o programa Nos Caminhos da Umbanda não cai, né, Juliana? Ele não, é com firme certeza. E forte. Vamos ouvir, colocar mais um pontinho? Com certeza. Vamos botar aqui um pontinho para Dona Mulambo, né? Dona Mulambo, salve Dona Mulambo. Hoje vamos louvar essa grande entidade. Poderosa. Salve a Dona Maria Mulambo. Salve a sua calunga. Foi numa noite de luar que eu encontrei na encruza uma moça a trabalhar, mas eu digo que foi numa noite de luar que eu encontrei na encruza uma moça a trabalhar. Me deu boa noite, disse moço, não se engana, eu sou Pombogira, poucos conhecem minha fama, muitos já tentaram jogar o meu nome na lama. Hoje na Calunga conhecem Mulambo de fama. Foi uma noite de luar, eu encontrei na encruza uma moça trabalhando, eu digo que foi uma noite de luar, eu encontrei na encruza uma moça trabalhar. Me deu boa noite, disse moço, não se engana, eu sou Pombogira, poucos conhecem minha fama. Venho da Calunga, trabalhar na encruzilhada, beber meu marapu, fuma meu cigarro da minha gargalhada. Beber meu marapu, fuma meu cigarro da minha gargalhada. Mas foi numa noite de luar, eu encontrei na encruza uma moça a trabalhar, mas eu digo que foi numa noite de luar, eu encontrei na encruza uma moça a trabalhar. Me deu boa noite, disse moço, não se engana, eu sou Pombogira, poucos conhecem minha fama, muitos já tentaram jogar o meu nome na lama. Hoje na Calunga conhecem Mulambo de fama. Foi uma noite de luar, eu encontrei na encruza uma moça a trabalhar, mas eu digo que foi
gira. Poucos conhecem minha fama, venho da Calunga, trabalhar na encruzilhada. Beber meu maracu, fuma meu cigarro da minha gargalhada. Beber meu maracu, fuma meu cigarro da minha gargalhada. Oi! Cadê a dona Moela? Oi! Salve a poderosa! Salve a poderosa! Salve as caboclas Iara, Jacira, Jandira e Jurema. Iara traz no cabelo uma rosa, Jandira no peito um jasmim, Jussara é uma linda cabocla de pena, Jurema tem pena de mim. Jussara é uma linda cabocla de pena, Jurema tem pena de mim. Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Iara tá no cabelo uma rosa, Jandira no peito um jasmim, Jussara é uma linda cabocla de pena, Jurema tem pena de mim. Jussara é uma linda cabocla de pena, Jurema tem pena de mim. Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. Jurema, oh Jurema, Jurema tem pena de mim. É isso aí. Agora, olha, nós estamos iniciando o concurso. Quem disser até o fim do programa quem é a cantora desse ponto que está tocando agora, vai ganhar um CD da Tendo Bandista Caboclo Jundiara. Abram as apostas. Jurema tem pena de mim. Jurema, oh Jurema, 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 Jurema tem pena de mim. E aí, gente? Quem é que está cantando esse ponto? Vamos escutar um pouquinho do seu pai, Maloê. Queria acontecer com seu corpo coberto de chaga, sua mãe teve que chorar, não sabia o que fazer. Maloê, quando era menino, estava escrito em seu destino, queria acontecer com seu corpo coberto de chaga, sua mãe sempre chorava, não sabia o que fazer. Seu balaio lhe deixou à beira-mar, pediu pra também sempre lhe proteger. Uma oração ela deixou a ele, não queria ver ele sofrer. O balaio lhe deixou à beira-mar, pediu pra também sempre lhe proteger. Uma oração ela deixou a ele, não queria ver ele sofrer.
Totô, meu pai. E olha só, mãe André, muita gente aqui está votando quem é que cantou o ponto das caboclas, a homenagem às caboclas, né? Quem é que estava cantando. E a gente tem várias pessoas que acertaram, então a gente são 22h45, nós vamos fazer um sorteio. Sorte para te falar, Flávia, você errou, tá? Quem tá cantando esse ponto é mãe Andréia. Ela falou que era mãe Eulina. Olha, eu vou falar uma Seria coisa. muita Flávia, honra. É uma honra ter uma voz à altura de mãe Eulina de Ançã, né? Mas não, vai ficar para a próxima encarnação cantar do jeito que mãe Eulina cantava, né? É isso aí. Vamos lá. A Marisa acertou, Gabriel acertou, Ana Paula acertou, A Eliana... Carol acertou. A Carol não, também Eliana acertou. não. A Carol acertou. Não, a Carol... Não, a Carol ela não falou que ela acertou. quer Ela quer ganhar o o CD, mas ela não falou quem era, então não vai ganhar o CD, Carol. Carol, chuta, Carol! Chuta aí! Carol. E aí, mãe Andréia, a gente fez o sorteio aqui e quem ganhou o CD foi a Giovana e a Fabiana. Ih, olha que beleza! A Fabiana disse que Giovana acertou de primeira, mãe Andréia. Olha, gente, eu não canto isso tudo não, hein? Isso daí Tem muita edição. Mas a gente canta direitinho, né? A gente tá acostumada a cantar, né, mãe Juliana? Dentro do terreiro, né? Aí a gente canta diferente do que cantar no direitinho, microfone, com certeza. né? Gente, vocês estão ouvindo o programa Nos Caminhos da Umbanda aqui na Rádio Mirua. Essa rádio que é a rádio do povo de axé, né? Então vamos... Como é que eu falo sempre? Vamos passar para os seus amigos, divulguem o nosso programa, né? O programa Nos Caminhos da Umbanda, a Rádio Mirua, é uma rádio que chegou agora para arrasar, né? Não é para ninguém pegar santo, não é para ninguém dar consulta em casa, mas divulga aos seus colegas, seus irmãos de santo, ao colega de trabalho, ao colega da faculdade, que há uma nova rádio na web, Rádio Mirua. A rádio do povo de axé. É a rádio do povo de axé, é uma rádio que chegou para ficar, né, mãe Juliana? Com certeza, mãe Andréia. A Carol voltou. Mãe Andréia. Agora não dá, Carol. Agora não dá. Perdeu, Carol. Lá no terreiro a gente tem, quem quiser, a gente tem o CD da Tenda Bandista Caboclo de Jundiara, homenagem aos caboclos. Então tem ponto de vários caboclos, pontos que são cantados dentro da nossa casa. É muito bonito esse CD, esse né? CD. Foi feito com muito carinho, né? Para a mãe Andréia. Vamos dar só uma palhinha que foi pedido, o louvor para a mãe Iemanjá. Só um pouquinho de mãe Iemanjá, porque a gente já está quase terminando chegando ao fim do nosso programa, não é isso? É isso então, aí. Um pouquinho para vocês se deliciarem. Oh, meu Deus, como é bonito. Oh, meu Deus, como é bonito pisar na areia do mar, encontrar mamãe Oxum, visitar mãe Iemanjá. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é nas águas cristalinas. Oh, meu Deus, como é bonito pisar na areia do mar, encontrar mamãe Oxum, visitar mãe Iemanjá. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é nas águas cristalinas. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é nas águas cristalinas. Oh, meu Deus, como é bonito pisar na areia do mar, encontrar mamãe Oxum, visitar mãe Iemanjá. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é nas águas cristalinas. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é nas águas cristalinas. Meu Deus, como é bonito pisar na areia do mar, encontrar mamãe Oxum, visitar mãe Iemanjá. Oh, Doia, onde é sua morada? Oh, Doia, é
Odoia é nas águas cristalinas. Odoia, onde é sua morada? Odoia é nas águas cristalinas. Meu Deus, como é bom pisar na areia. Mãe Juliana, chegando berrante aí, faltando minutos para terminar a programação de hoje, né? A gente está chegando ao finalzinho, passa muito rápido, né, mãe Andréia? Né? Muito rápido. E já agradecendo a todos pelas perguntas realizadas através do tema, né? O tema sobre o incorporação na Umbanda. É muito importante que tenhamos esse espaço para divulgar a doutrina da Umbanda, seja ela de qual doutrina seja, de qual casa. De qual linha, né? Qual linha, né? Qual caminho que siga. Você também que é de Candomblé, também pode divulgar aqui. Divulgue o seu evento, divulgue o aniversariante do dia, da sua casa, do mês. Vamos colocar aqui qualquer tipo de divulgação dentro das nossas casas, dentro dos nossos ileis, dentro das nossas tendas, centros espíritas. Nós vamos divulgar, não é isso? É isso aí, Andréia. E não é só de Umbanda e Candomblé, não. Se você é lá da Igreja Católica, mas vai ter um evento na sua paróquia e você quer divulgar, seja bem-vindo, irmão. Aqui todos nós somos irmãos e todos são bem-vindos. Mãe Andréia, eu queria reforçar que no dia 2 de novembro nós vamos fazer a prece de finados e esse ano nós vamos fazer uma prece especial que foi pedido para mim pela espiritualidade em nome de todos os que desencarnaram com a Covid-19. Então, se você conhece, meu irmão, alguém que desencarnou ou conhece alguma família que tenha perdido alguém, passa pra gente no nosso zap 99773-7573, o nome completo da pessoa, e no dia 2 de novembro nós vamos estar no terreiro fazendo uma prece, pedindo por todos esses irmãos que desencarnaram dessa doença. Lembrando que, colocando o nome todo, tá? E dizendo que é para prece da Covid. Da Covid ou prece de finado, não tem nenhum problema, tá? Só discrimine, né? Porque esse zap, eu recebo muitas informações. Isso, avisa assim, nome para prece da Covid. E se você tiver uma pessoa que desencarnou há mais de 6 meses, mas não foi de Covid, e quer que ela seja lembrada também numa prece nesse dia 2 de novembro, passa o nome da pessoa também, só coloca, não foi Covid, prece comum, tá? E aí a gente vai estar incluindo o nome, você não precisa estar lá, se você quiser ir, será bem-vindo, desde que você tenha o passaporte de vacinação. Isso é importante. Vá de máscara. E a gente fornece material de higienização, tapete higiênico, álcool, tudo isso tem lá. Mas a máscara é obrigatória, não tenha nenhum sintoma da doença e tenha sido vacinado já. Quando a gente abre o nosso portão, é medido a temperatura, tem o tapete higienizante, tem álcool gel, então isso é importante para as casas, até porque as pessoas vão chegando e vão se sentindo seguras, né? É isso aí. Graças a Deus isso está acabando, a gente está percebendo aí que está diminuindo o número de pessoas contagiadas e o número de mortes, mas a gente ainda tem que tomar muito cuidado. A Edna, a Marisa, todos estão aqui falando, está acabando. Gente, boa noite a todos, que Pai Oxalá abençoe, que meu Pai Oxóssi, minha mãe Iemanjá, dê muita luz a todos. Até a próxima quarta-feira e divulgue, não é isso, mãe Juliana? É isso aí, passa pro seu amigo, pro seu inimigo também, tá? Boa noite. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite, Umbanda.